Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Bom dia, estamos de volta a mais uma aula de funcionários de escolas. Um abraço aí aos tutores, aos cursistas, todos estão reunidos aí para a nossa aula, obrigado pela presença. Então vamos à nossa aula. Hoje a gente tem, o Brasil possui mais de 1 milhão de funcionários não docentes, um número bastante alto. Há algum tempo a maioria dos funcionários era semi-analfabeta. Hoje a situação está bem diferente, já que temos grande parte desses funcionários não escolarizados aposentados. A exigência do concurso público e a implementação da educação de jovens e adultos mudou esse cenário. Então, verifiquem, retornando para o período das províncias, quando o professor ele ficou sem aquele apoio daquelas pessoas que complementavam, contribuíam para poder realizar suas aulas. Então, o professor que ele quisesse ministrar suas aulas, ele tinha que cuidar da higiene do local, cuidar da sua própria alimentação, da alimentação dos alunos. Então, foi excluído aquele papel como era nos coadjutores. Coadjutores eram aquelas pessoas que davam aquele apoio para os padres jesuítas, aquelas pessoas escolarizadas. Então, nesse período, aí da época das províncias, então foi excluída aquela função do funcionário. Após, na década de 70, quando as pessoas começaram a realmente perceber que o funcionário, com a expansão das escolas, era importante, então foram contratados funcionários para suprir, no caso, as necessidades que uma estrutura escolar precisa, e foram contratados muitos funcionários. Só que essa contratação era de forma bem informal. Então, funcionários sem escolarização, funcionários sem graduação, funcionários sem aquela escolaridade necessária. Então, realmente foi um período que não se deu valor, não se preocupou com a questão da qualidade. Então, esse período aí também foi um período bem complicado e a gente conseguiu avançar, porque hoje, com os concursos públicos, é exigido a questão da escolarização, principalmente na questão da educação básica e o ensino médio. Então, hoje, tivemos muito pessoas daquele funcionário daquele período aposentados e a escolarização exigida pelo concurso conseguiu melhorar essa questão. A média de escolaridade dos brasileiros com mais de 15 anos é de 8 anos de estudos. É uma média muito baixa, porque não se atinge nem 9 anos do ensino fundamental obrigatório. Nos países europeus, a escolaridade dos adultos passa dos 12 anos e na Argentina e em Cuba chega a 11. Vejam bem a diferença desses países aí em relação ao Brasil. A escolaridade entre os funcionários melhorou, mas talvez nem atinja também os 9 anos. A categoria defende que todos tenham a educação básica completa, que corresponde a 12 anos de escolaridade ao ensino médio concluído. Observem que esse é uma sobra, vamos dizer assim, do que foi instituído naquele período ali das províncias. Então, excluíram a figura dos funcionários. Quando foram realizar a contratação, não se exigiu escolaridade. Então, a gente teve uma contratação, como eu já falei anteriormente, informal. Você tinha conhecimento de matemática, tinha conhecimento de língua portuguesa, alguma coisa, você podia ser tanto professor, como você também poderia dar aquele apoio ao professor.
Então, a gente ainda na década de 80, nós tivemos ainda muita contratação dessa forma. Muitos de vocês devem conhecer funcionários que são federais, que foram contratados de forma informal. Então, vamos ser mais específicos, iam nas casas dos funcionários, até para chamar das pessoas, para poder chamar, para poder participar do quadro de funcionários, né? Posteriormente, eles se trataram de funcionários federais. Então, muitas pessoas elas foram contratadas dessa forma. E isso o que trouxe? A gente trouxe uma baixa escolarização dos funcionários da educação, tanto docentes quanto não docentes. Então, com a implementação da Lei de Diretrizes e Bases, isso foi melhorando, isso foi se exigindo que o funcionário tivesse uma formação, tivesse uma escolarização maior. Os concursos públicos, como eu já falei também, contribuíram muito para isso. O que a LDB prega para todos os cidadãos é a educação básica. Os funcionários de escolas também têm de ter como direito de cidadania e dever profissional. Então, a gente tem aqui nesse balão uma grande informação, que é no mundo de hoje, século XXI, na sociedade do conhecimento baseada na troca eletrônica de informações, alguém poderá ter como objetivo de formação escolar o simples ensino fundamental, que corresponde ao primário no início do século XX? Como a gente pode hoje ter, na nossa modernidade, com a evolução das tecnologias de informação e de comunicação, alguém que só tem o ensino fundamental? A gente está buscando mais conhecimento, a gente está buscando, como eu falei nas aulas anteriores, mais rapidez de informações. A gente só pode ter isso, claro, com conhecimento, com formação, com capacitação. Então, não é possível que hoje você entenda que no mundo que a gente está moderno, no mundo que a gente está de troca de informações rápidas, a gente tenha somente um ensino fundamental ou então apenas o ensino médio. O funcionário, ele busca uma evolução, busca uma evolução de conhecimento, busca uma maior capacitação para que ele possa ser mais reconhecido, que ele possa ter mais eficiência no seu trabalho, com certeza. Então, o ensino médio, dessa forma, é uma necessidade como a luz elétrica, o telefone, a televisão, o computador e a internet. Ou seja, a gente pode viver no mundo sem telefone, sem televisão, sem internet, mas a gente vai viver à margem, né? A gente vai viver totalmente sem as informações que a gente precisa para sobreviver. A gente pode até sobreviver, mas a gente não pode viver com qualidade, porque a gente hoje precisa dessas tecnologias para que a gente possa se colocar de forma concreta dentro do mercado de trabalho. E então, concluído o ensino médio, então acabou a caminhada da cidadania? Claro que não, né? São necessários mais dois avanços. O da profissionalização, ou seja, da matrícula em um curso profissionalizante de nível médio que capacite o funcionário em uma das 4 identidades que já conhecemos, que é o técnico em secretaria escolar. Deixa eu corrigir só esse aqui é escolar, que a gente tem um errinho. Técnico em alimentação escolar, técnico em multimeios didáticos e técnicos em infraestrutura escolar. E o da formação, que é do segundo passo da caminhada, o da formação em nível superior. Veja bem, gente, a gente almeja a formação em nível superior não só para poder ter um maior ganho no salário, um maior avanço na questão econômica, mas principalmente para que a gente possa ter realmente acesso ao conhecimento. A gente precisa se apropriar do que as pessoas estão discutindo, do que as pessoas estão comentando. Então, uma graduação em nível superior a gente almeja, a gente quer, a gente precisa com uma formação pessoal, uma formação profissional. Às vezes a gente não consegue aquele ganho financeiro que tanto a gente deseja, mas só a graduação pode trazer toda essa apropriação de conhecimento que a gente procura há muito tempo, ok? Hoje temos cerca de 200 mil, vejam bem, 200 mil funcionários não docentes
com diploma de graduação superior. A maioria ingressou na profissão sem o diploma. Ingressou na profissão sem o diploma. Submeteram-se a muitos sacrifícios, pois perceberam que nenhum cidadão conforma-se em ficar parado em sua escolaridade. Todos querem obter mais conhecimentos, mais domínio da ciência e da cultura, podendo até se habilitar numa troca de ocupação. Então, vejam bem, vocês devem conhecer, vocês próprios devem ser uma dessas pessoas que ingressaram no concurso público, na formação, no trabalho, na escola, sem ter um diploma de graduação. E conforme o tempo foi passando, foi vendo a necessidade de se graduar. Hoje o mundo está cada vez mais evoluído, está cada vez cobrando mais do funcionário. Então você viu a necessidade de se graduar, viu a necessidade de se aperfeiçoar. Muitos mudaram de profissão, saíram das escolas, mas muitos continuaram na escola em outra função. Então, essa questão de você se capacitar, se formar, traz não só benefício para a sua formação pessoal, a sua evolução pessoal, mas também, claro, para a educação. O funcionário que tem mais conhecimento, o funcionário que tem mais contato com essas informações que são trazidas pelo mundo, pela sociedade, com certeza vai contribuir muito na prática escolar. A conquista da cidadania dos funcionários passa pela educação permanente. Funcionário de escola alguma, para conquistar sua cidadania, terá satisfação ou se sentirá completo com a profissionalização em nível médio. Aquilo que eu falei, né? Você sempre está buscando sempre a sua graduação em nível superior, mesmo que sabendo que o seu ganho talvez não seja o que você almeja, mas a sua formação, a sua graduação vai contribuir muito para a sua formação pessoal e profissional. Assim como as professoras primárias conquistaram a formação em nível superior, dias virão em que os funcionários de escolas, vejam bem, dias virão em que funcionários das escolas do Brasil terão diploma em nível superior, não de graduações estranhas, mas específicos e constituintes de sua identidade de profissionais da educação escolar. Então, conversando entre nós, alguns de vocês conhecem ou podem ser vocês mesmos. Ah, não, eu não vou fazer minha graduação em nenhuma área da educação. Eu quero fazer minha graduação em outra área, em direito, em medicina, em enfermagem. Eu quero sair da educação. Porque a gente hoje tem ainda, eu falei, requisitos de uma desvalorização dos funcionários. Então, tanto o professor quanto os professores, as pessoas não docentes, os funcionários não docentes, ainda sofrem com a desvalorização. Então, muitos querem fazer outras graduações, sair da escola. Mas a gente está lutando para que o profissional seja valorizado, para que você não tenha que buscar outra graduação que não seja na sua área, no seu trabalho, para que você possa contribuir para o ambiente que você está. Então, lutar pela sua conquista como pessoas formadas, pessoas graduadas, com certeza vai alterar na questão econômica. Só que muitas pessoas ainda têm essa questão de vou me formar em outra área porque eu não sou valorizado, eu não sou reconhecido, eu não tenho a minha vida econômica estabilizada, então buscam graduações estranhas, ou seja, fora do seu contexto escolar. Então, a nossa luta hoje é em busca dessa formação, dessa capacitação, para que a gente atue no nosso ramo, na nossa área, que é a educação. Agora vamos para a questão da qualidade, alguns conceitos que a gente vai discutir aqui. Qualidade. Muitas são as discussões sobre a qualidade das escolas, principalmente quando existe um comparativo entre as privadas e as públicas. E você, o que acha? O que determina a qualidade de uma escola? Lembre na aula passada que a gente discutiu que na década de 70 houve uma imigração dos alunos para a escola particular. Por quê? Porque as escolas estavam depredadas, as escolas estavam totalmente sem recurso, os professores eram mal pagos,
a escola não era investido em educação, então o que aconteceu? Empresários tiveram essa visão, começaram a construir escolas bem estruturadas, escolas bem equipadas, com bastante material didático, professores ganhando mais. Então os pais viram que transferindo seus filhos para uma escola particular, eles iam ter uma maior educação. Então pensava-se em qualidade o quê? Material didático, né, de primeira linha, com recursos bem avançados, professores bem pagos, um prédio bem estruturado. Então, tudo isso aí a gente pensa como qualidade, com certeza. E a qualidade da educação, né? Muitos professores que trabalhavam em escola particular também trabalhavam em escola pública. Muitos tinham formação, capacitação, mas os pais, mesmo assim, insistiam em transferir seus filhos para as escolas particulares. E muitos pais hoje ainda veem a escola particular como um diferencial bem grande da escola pública. Veem que a escola particular tem maior qualidade do que a escola pública. Então, a LDB, ela propôs que isso seja mudado. Quer dizer, a escola pública tem que ter a sua digamos, sua estruturação para que não seja distante da escola particular. Tem que ser investido em escola pública para que ela não seja tão distante do ensino privado. Então, hoje a gente está falando sobre qualidade, é importante que a gente reflita o que deixa a escola particular tão distante da escola pública. A qualidade de ensino, a qualidade de materiais ou tudo junto. Então, isso é um processo aí de reflexão. Então, falando da LDB, que é a Lei 9.394, de 96, regula diversas etapas e as modalidades do ensino. Creches, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação especial, educação de jovens e adultos, educação à distância, educação indígena e educação superior. Há 2 capítulos, um sobre os profissionais da educação e outro sobre o financiamento do ensino público. Eu não coloquei nos slides esses 2 capítulos para que vocês façam uma pesquisa, deem uma lida, registrem no seu memorial. Não esqueçam de registrar sempre o que vocês estão tendo conhecimento, quais as suas reflexões, quais as suas angústias no memorial. Isso é um importante ponto que vocês têm que registrar para que vocês tenham uma visão do que realmente a gente está aqui trazendo para debate sobre nós funcionários. Nosso debate é muito importante. Porque a gente vai sempre trazendo aí coisas que trazemos do passado, comparamos com o presente, como é que vai ser o futuro. Então, o memorial é um importante mecanismo de registro dessas reflexões, ok? Então, a Lei 9.934 foi alvo de amplos debates até ser promulgada. Ela se originou de um projeto do deputado Otávio Elísio, de Minas Gerais, que se inspirou em discussões acadêmicas, principalmente do educador Demerval Saviani. Então, foi uma discussão aí de 2 grupos, que uns defendiam o ensino livre. Você poderia escolher entre a educação privada e a educação pública, deixar a critério da sociedade, e outros que defendiam totalmente o apoio ao ensino público. E a nossa lei 93/94, ela ficou no meio termo, ela ficou, você tem a liberdade, mas seja investido principalmente no ensino público. Após alterações no texto, já no Senado, resultou numa lei que prima, de um lado, o que eu falei, pela flexibilidade dos sistemas de ensino e das escolas, e por outro, por mecanismos centralizados de financiamento e avaliação. Vejam bem, a lei, ela prima pela valorização do ensino público, ela prima pela descentralização dos recursos, mas também prima o investimento tem que ser centralizado, a gente tem que ter investimento na educação. Então, outros grupos discutiam que não, que a gente tinha que ter a liberdade, eu escolho colocar meu filho no ensino público ou no ensino privado, eu acho que não tem que ter esse investimento todo num local onde que a gente vai ter essa liberdade. Então, a lei, a LDB, ela ficou nessa flexibilidade, mas também deixando claro que ia haver investimentos bem centralizados na educação pública.
Não temos dúvidas de que somos, sim, educadores, professores, funcionários, assim como os diretores, os coordenadores são e devem ser todos educadores, embora em funções distintas, né? Educadores, mas em funções distintas. Aos professores compete o papel de garantir a aprendizagem dos alunos por meio das atividades de ensino, as merendeiras, a educação alimentar e aos encarregados de limpeza e da manutenção, a educação ambiental, as auxiliares de biblioteca, dos laboratórios, de vídeos, a educação para a cultura, para a comunicação, para o lazer, aos que trabalham nas secretarias, a educação para a gestão democrática, que a gente que trabalha em secretaria, para a responsabilidade cidadã. Então é importante que a gente perceba que o educador não é só o professor, não é só o diretor que trabalha com a área técnica da gestão, mas todas as pessoas fazem parte, todas são peças importantes. A gente ainda tem aquelas sobras de entendimento que o funcionário era aquela pessoa para servir o professor, era aquela pessoa que estava ali para dar apoio. Então, esse nome apoio, esse nome auxiliar, ficou muito ainda presente ainda na nossa cabeça, né? Porque eram de leis anteriores, eram de processos anteriores que demoraram para sair da nossa cabeça, então tem ainda umas sobras desse entendimento. Então a gente precisa perceber que todos fazem parte do contexto da educação, todos têm que ter a sua valorização, todos têm a sua importância. Então o próprio funcionário ele tem que tirar da cabeça que, por o fato dele não ser docente, que ele não tem que participar, que ele não tem que colaborar, que ele não tem que participar das decisões que são fundamentais para que se altere a realidade da escola. A gente está falando de apoio, de assistência, de pessoas que colaboraram com os docentes. Vamos voltar aqui com os coadjutores. Diferente da época dos jesuítas, onde os coadjutores eram auxiliares dos professores titulares, hoje o funcionário não docente não é mais subordinado ao professor. Ele apenas desempenha outra função, podendo colaborar com o professor, assim como o professor pode colaborar com algum funcionário que desempenha uma função específica. Muitos funcionários que não são docentes acabaram desenvolvendo o gosto pelo magistério e acabaram se tornando professores. Vejam bem, os coadjutores, eles eram pessoas fundamentais nas escolas dos jesuítas. Os coadjutores, eles tomavam conta do prédio, que eram prédios imensos, prédios que eram fincados em fazendas. Então, os coadjutores, eles tinham também a sua grande importância porque eles colaboraram na limpeza do prédio, eles colaboraram na manutenção da alimentação, eles colaboraram nas demais funções que o aluno, ele tinha não só as aulas, mas ele também tinha aquela parte religiosa. Então os coadjutores eram as peças fundamentais nesse processo. Só que muitos coadjutores se tornaram professores. Muitos coadjutores tiveram gosto pelo magistério e acabaram se tornando professores. Assim como nós temos funcionários que não são professores, não são docentes, e conforme vão trabalhando ali naquele ambiente escolar, ele acaba se tornando professores. A gente tem muitos exemplos, vocês devem conhecer pessoas que passaram por essa fase. Então, a gente traz os coadjutores porque eles tiveram assim, uma grande importância na educação daquela época, porque até hoje a gente verifica que a qualidade dos prédios, da estrutura que foi determinada para os alunos da época, eram realmente muito, muito sólidas, de muita qualidade. A gente vai para outro conceito. Salário assalariado. Os primeiros professores assalariados na história do Brasil foram os das aulas régias. Na época do Império, quando foram instituídas grandes escolas, eram necessários o que eram chamados na época de auxiliares. Já no século XX, os funcionários eram contratados por indicação política e, posteriormente, por concurso público.
Então vejam que nessa época foi realmente uma época que o professor ele precisou contar com o apoio, vamos dizer assim, entre aspas, daquelas pessoas que não estavam na função de docência. Só que esse apoio era aquele apoio de realmente servir ao professor, né, de colaborar ali com a estrutura do prédio. Então a função, a importância que era dada a esses funcionários era dessa forma, um apoio ao professor. Era um auxiliar, né, entre aspas, ele é um auxiliar. E esse nome ficou realmente em várias leis e foi realmente fincada, né, esse papel de auxiliar, de apoio. Aquela pessoa que não está dando aula é auxiliar, é o apoio. Por quê? Porque os prédios eram imensos, os prédios eram muito grandes. Então o professor, na primeira fase, tinha apenas o professor ou às vezes um escravo. O pessoal de apoio, o pessoal auxiliar, eles foram contratados devido à expansão das aulas régias. Então, a gente teve aí uma expansão das escolas nas províncias e precisava realmente dessas pessoas que colaborassem com o professor, porque o professor realmente não tinha como dar conta de tanto aluno e de toda a estrutura da escola. O grave problema é que, por muito tempo, os funcionários não docentes não eram considerados educadores. Vejam bem. De fato, né, mas apenas auxiliares dos professores. Isso reflete nos salários. Vejam bem que essa parte aí, como eu falei para vocês, a gente ainda traz essas sobras desse período difícil que reflete no salário dos funcionários não docentes. Como eles eram pessoas que eram auxiliares, né, refletia também no salário. Não tinham um salário de igual para igual com o professor. Isso é uma realidade que precisa ser mudada através da União dos Trabalhadores de Educação, através dos sindicatos, lutando lado a lado dos professores, sem qualquer complexo de subalternidade ou inferioridade. Vejam bem, ninguém aqui está falando de subalterno, ninguém aqui está falando de pessoas, ninguém está falando de auxiliar, ninguém está falando de apoio, nós estamos falando de igual para igual. O funcionário não docente, ele também é uma peça-chave no contexto escolar. Então, a gente tem que lutar de igual para igual, juntos, para que a gente melhore, com certeza, não só os salários, mas a qualidade, a profissionalização, o nosso reconhecimento enquanto profissional. Na construção de sua identidade, o funcionário precisa reunir, no mínimo, 3 conjuntos de competências. A de especialista num determinado campo de conhecimento técnico. A gente tem aí alimentação, por exemplo, habilitado na metodologia de sua função educativa específica, que seria a alimentação escolar. A de educador escolar, né, você é habilitado em alimentação escolar, você está no ramo de alimentação, mas você é um educador escolar. Ou seja, alguém preparado e comprometido com a educação e com a proposta pedagógica da escola onde atua. Ser educador escolar, tanto como professor, tanto como funcionário, implica competências mais complexas, exatamente a que estamos tentando desenvolver com esse curso, e que certamente você precisará aperfeiçoar em sua escola, em sua vida. E se a educação brasileira evoluir como desejamos, você irá discutir e aprofundar no futuro curso superior de graduação ou pós-graduação. Então, vocês viram que a gente pegou uma frase do autor. A gente está buscando não só um conhecimento técnico, não só um conhecimento em que você possa aperfeiçoar o seu trabalho na escola, mas você está buscando a graduação superior, você está buscando além. Isso é uma caminhada que a gente vai conseguir, e é longa, mas a gente vai atingir, porque essa é a nossa proposta. Você cada vez mais evoluir como profissional e com certeza no seu lado pessoal, porque a gente só tem a ganhar com a nossa formação. Então, nós temos ainda alguns conceitos ainda para a gente aprofundar. Financiamento da educação. Nas escolas públicas, se a arrecadação de impostos de um estado ou município é muito maior
que de outro em relação ao número igual de matrículas, o governo mais rico poderá pagar salários mais altos. As finanças podem ser comparadas porque o artigo 212 da Constituição Federal diz que 25% dos impostos compreendidos as transferências devem ser gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino, que é o MDE. Então, vejam bem, quanto maior a arrecadação do município, do estado, com certeza maior será a aplicação desse recurso na educação. A LDB, ela estende essa aplicação para também 30%, depende do estado. Se o município for pequeno, a arrecadação for menor, então os salários, consequentemente, são menores. Né? Isso depende muito de cada governo, então a gente fez uma comparação aqui entre o Piauí e o Piauí, a gente faz, Maranhão, são locais que a gente tem uma arrecadação menor, e a gente tem o Distrito Federal e o Acre, que tem uma arrecadação maior e investiram ainda além de 30%. Isso dá, com certeza, um aumento de salário, um ganho de salário, que vai contribuir muito, com certeza, para o nosso lado econômico. A LDB acrescentou o seguinte: primeiro, o que o percentual mínimo é de 25%, como eu falei, mas pode ser aumentado pela Constituição de cada estado ou pela lei orgânica de cada município. Segundo, que esses impostos vinculados ao MDE só podem ser gastos no ensino público, é claro. Assim se explica porque os salários do Acre, como eu citei, são os maiores do país depois do Distrito Federal. A Constituição do Acre determina que o percentual para o MDE seja de 30%. Isso, com certeza, além da arrecadação ser grande, ele investe 30%, então ele vai ter os salários vai se converter no aumento de salários. Já o Piauí, que também tem de aplicar 30%, mas arrecada pouco. Por isso, os salários são muito baixos por lá. Então, vejam a diferença, né? A gente vê essa disparidade entre Acre, entre o Distrito Federal e o Piauí. Os estados do Nordeste, infelizmente, a gente tem um problema alto na questão de salários, né? Agora vamos para outro ponto aqui, que é o sindicato. Eu trouxe para a nossa realidade aqui para Rondônia, que a gente tem o Sintero como o nosso sindicato dos trabalhadores. Então, o sindicato, nas empresas particulares, os trabalhadores organizam sindicatos e lutam, até mesmo com greves, para extrair uma melhoria salarial dos patrões. Aqui a gente tem uma imagem aqui de uma manifestação do Sintero, tá? Em Rondônia, os funcionários estão organizados no Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Rondônia. Sintero. Tivemos a aprovação do PCCR, é o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração. A gente trouxe essa realidade para Rondônia porque a gente tem muitas pessoas que são sindicalizadas, algumas que não são. E o sindicato é uma forma de organização dos trabalhadores. A gente teve um período muito longo de ditadura militar que a gente não podia se manifestar, a gente não podia ter voz, a gente não podia expor o que a gente queria para a nossa categoria. E o sindicato, depois que a gente foi implantada a democracia, foi uma forma de organização dos funcionários. Então, em Rondônia, nós temos o Sintero, né? Então, as pessoas são sindicalizadas, no caso, o Sintero para os funcionários estaduais e municipais, a gente tem o Sindicef para os funcionários federais. Então, esses sindicatos, eles trouxeram uma forma de o trabalhador se manifestar, de o trabalhador colocar as suas angústias, as suas reivindicações para o governo. A gente teve o ganho com o PCCR, né, que foi em 2012, né, trouxe essa questão da formação também para o professor, para o funcionário não docente, também trouxe a questão do salário. Eu queria que vocês também dessem uma pesquisada no PCCR para a gente ver realmente os ganhos que a gente teve com essa implementação desse plano para a nossa carreira. Tá? Eu queria que vocês dessem uma lida, conhecessem mais. O funcionário ele precisa se aprofundar em tudo que diz respeito a ele, tudo que diz respeito não só à sua formação, mas também ao seu ganho para a sua categoria. Então, o PCCR foi um grande ganho. Né? A gente tem a profissionalização que foi dentro
foi uma exigência do PCCR, que aqui temos a profissionalização por meio do profissionário, além da elevação de nível. Nós tivemos a elevação de nível, que também teve um ganho nos salários, né? Gerou um aumento nos salários dos professores. A lei brasileira dá liberdade de organização aos trabalhadores. Aí faz uma pergunta aqui, a gente colocou essa pergunta: e você é sindicalizado? E se você não é, quais os motivos? Registre aí no seu memorial. Já participou de alguma greve? Reflita sobre as reivindicações do nosso sindicato e registre seu memorial. Outro conceito é a Constituição. Todos os países têm constituições. Ela é a lei maior, a Carta Magna. No Brasil já tivemos 6 constituições. 6. Atualmente estamos na 7ª, a chamada Constituição Cidadã, porque ela ampliou os direitos do cidadão. Promulgada em 1988, que já sofreu 50 emendas. Por que esse conhecimento da Constituição? Por que esse conhecimento da LDB? Por que esse conhecimento desses conceitos como sindicatos? Isso tudo vai refletir na nossa formação como profissional, isso vai refletir na nossa prática. Quem conhece os seus direitos, quem conhece as suas, realmente o que a gente pode reivindicar, com certeza vai ter um apoio maior para se colocar diante de questões que vão surgir no dia a dia. Então é preciso que a gente conheça para que a gente possa reivindicar. A gente só pode reivindicar aquilo que a gente conhece. Então é preciso que a gente conheça a Constituição, o que o sindicato realmente pode interferir, como ele pode nos representar, né? O que a PCCR trouxe de benefício para nós funcionários, se realmente ela estava de acordo com o que a gente estava reivindicando. É importante a gente conhecer bem esses conceitos para que a gente possa realmente definir nosso perfil, que é esse o nosso objetivo hoje. E a educação superior, outro conceito que a gente está almejando, que a gente almeja e a gente vai conseguir, com certeza, que a gente está aqui para cada dia mais subir um patamar na nossa formação. No artigo 208 da Constituição Federal, garante-se o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sabemos que a realidade brasileira é bem diferente do que se determina na Constituição. Então, é garantida em lei, né? É garantido na Constituição você ter acesso aos níveis mais elevados do ensino. Mas a gente vê o quê? Você só tem esse direito, muitas vezes, se você tiver uma condição econômica boa, para você poder ingressar na universidade. Muitos estão tendo como exemplo, como única opção, você ingressar na escola particular, na faculdade particular. Por quê? Quanto maior a tua condição econômica, mais você consegue ter acesso às universidades federais. Então, a universidade particular foi digamos, uma opção para pessoas que não tiveram essa formação, essa boa formação em nível médio. Então, realmente a Constituição garante esse direito, mas ela está sendo para poucos ainda, que precisa ser ampliado. A seleção, na grande maioria das vezes, se dá pela situação econômica, daqui, ó, que eu acabei de falar, de cada um. Ou seja, quem tem condições de frequentar boas escolas no ensino médio acaba sendo aprovado em faculdades públicas. A outra grande parcela da população acaba pagando altas mensalidades em faculdades particulares. Precisamos mudar a realidade para que mais pessoas possam ter esse direito garantido na Constituição. Então, essa foi a nossa aula. A gente vai passar agora para a atividade com questões que a gente acabou de trabalhar aqui com vocês, tá? São 5 questões que realmente vão direto para a prática de vocês e para a reflexão. Eu vou ler essas questões, dar uma explicada para vocês. Quais os fatores que determinaram a mudança no quadro onde a maioria dos funcionários era semi-analfabeto? Vocês vão citar aqui os fatores, a gente acabou de falar aqui o que mudou essa realidade. 2. Quais os 2 principais avanços que propõem a caminhada da cidadania
para os funcionários da educação. Acabamos de falar nesses avanços. A terceira, em sua escola, como é a relação entre os professores e os educadores que desempenham outras funções? Todos os funcionários participam das decisões, como o PPP ou o regimento interno? Vocês respondam aí como é que é essa relação e se eles realmente participam dessas decisões. 4. Cite características da sua escola que você considera importantes para a qualidade da mesma. O que você vê que tem na sua escola que resume em qualidade, que realmente remete à qualidade? Leve em consideração os conteúdos abordados na aula de hoje. E a 5, na sua opinião, as pessoas têm conhecimento dos deveres do Estado em relação à educação, definidos na Constituição? Relacione algum fato em que base a sua resposta, quer dizer, você, não só dos funcionários, você já verificou se algum pai tem conhecimento do que rege a Constituição, dos direitos que tem em relação à educação do seu filho, quando ele vai fazer uma matrícula, ele tem posse desse conhecimento, ele sabe que é dever do Estado. Vocês vão colocar lá o que o pai fala sobre a relação do direito dele como pai de aluno, o direito do filho dele como aluno. Então você vai citar algum fato ou de algum funcionário que ele realmente tem conhecimento da Constituição e você vai relacionar esse fato, tá bom? Então a gente vai dar um tempo aí para vocês realizarem as atividades e a gente volta até a próxima aula, não, agora a próxima correção da atividade, ok? Até mais! Olá, estamos de volta. Vamos então agora para a correção das nossas atividades. Aí um abraço novamente aí os tutores, aí o apoio aí nas discussões, nos debates com os cursistas. Espero que realmente tenha gerado aí uma conversa, né, sobre essa aula, para que a gente possa aí aprofundar o nosso conhecimento aí nessas unidades. Então, a primeira pergunta diz o seguinte: quais os fatores que determinaram a mudança no quadro onde a maioria dos funcionários era semi-analfabeta? A gente teve um período aí que a gente tinha, a grande maioria dos funcionários não tinha uma escolaridade adequada para a função, né? Então a resposta, eu coloquei aqui, com a aposentadoria de milhares de funcionários pouco escolarizados, com o ingresso de outros milhares por concursos públicos, em que se exigiu pelo menos o ensino fundamental, né? Os concursos exigiam no mínimo o ensino fundamental para ingresso na função. E também houve uma mudança nesse quadro com oferta de curso no ensino fundamental e médio na modalidade EJA. Então a EJA ela contribuiu para em grande parte para a escolarização desses funcionários. A segunda pergunta: quais os 2 principais avanços que propõem a caminhada da cidadania para os funcionários da educação? Primeiro, a profissionalização, né, que é a matrícula em um curso profissionalizante de nível médio. O funcionário é uma das 4 identidades que já conhecemos, que a gente já falou sobre isso, e o da formação superior. Então, os 2 passos importantes é a profissionalização e a formação em nível superior. A terceira, em sua escola, como é a relação entre os professores e os educadores que desempenham outras funções? Todos os funcionários participam das decisões, como PPP ou regimento interno? Aí você vai comentar se há um papel de cooperação ou de subserviência, né? Se você realmente vê que o funcionário que não é docente, se ele coopera ou ele serve esse professor, se ele serve o diretor, ou essa participação é realmente de subserviência. Então, vocês vão colocar realmente como é que é essa definição de participação. Explicar se todos os funcionários participam das decisões e elaboração de documentos importantes como o PPP e o regimento, ou apenas participam os professores e corpo técnico. Vocês verificaram que
na aula anterior, a gente teve aí um vídeo em que era de uma escola do Rio Grande do Norte, em que os funcionários da cozinha, que serviam a merenda, eles não eram convidados para poder participar da elaboração do PPP, não participavam de reuniões. Então, vocês viram que realmente ainda está muito impregnado, vamos dizer assim, essa cultura de que o funcionário que não é docente, ele está ali para servir, ele não faz parte do contexto escolar. Então, você vai colocar aqui como é que é na sua escola, se isso realmente já está modificado, se realmente as pessoas estão ainda enquadrando, colocando os funcionários que não são docentes dentro das participações, tá ok? 4. Cite características da sua escola que você considera importantes para a qualidade da mesma. Leve em consideração os conteúdos abordados na aula. Então, você vai citar as características informando como é a qualidade de ensino, planejamento, como é a participação da comunidade, isso faz parte também da qualidade, né? Como é a formação dos professores, se os professores, a maioria é graduada em nível superior, se os professores têm 100% de graduação em nível superior, como é a estrutura do prédio, se ele é um prédio bem localizado, é um prédio que tem todo um aparato para uma boa educação. E o material didático, como é que ele realmente, se tem muito material, se os professores têm acesso a esse material, como é usado esse material, isso faz parte tudo da qualidade da escola. A 5ª, na sua opinião, as pessoas têm conhecimento dos deveres do Estado em relação à educação definidos na Constituição? Relacione algum fato que embase sua resposta. Você cita algum fato, né, como eu falei, sobre algum pai que vai fazer uma matrícula e diz assim, não, é garantido em lei, na Constituição, que meu filho tem direito a uma vaga na escola, é dever do Estado, né, oferecer o ensino de qualidade para o meu filho, é dever do Estado oferecer vagas. Então, se você já viu algum discurso parecido com esse, e algum funcionário que ele sabe que ele tem direito garantido em lei de formação, de capacitação. Então, você cita esse fato para que a gente possa aí, ter uma análise, realmente ter um pano de fundo para que toda essa nossa formação aí seja realmente bem embasada. Então, essa é a nossa aula de hoje. Nós trabalhamos com essas 2 unidades. Na próxima aula a gente vai trabalhar com a unidade 7 e 8. Eu reafirmo aí no meu pedido aí que vocês registram no seu memorial o que vocês têm aí para que essa aula contribuiu, o que vocês refletiram, né? Sempre procurando definir tudo no que vocês realmente têm de contribuição, de favorecimento nessas aulas aí de funcionários de escola, ok? Até a próxima aula e um bom dia para vocês.